Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Terminada a 18ª rodada do campeonato, o Vasco entrou na zona do rebaixamento com a vitória ontem do Santos contra o Juventude. Até que demorou, né? Mas, enfim, agora é lutar para sair dessa situação. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre um atacante que se despediu ontem do Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre o meia Barros, que foi aprovado nos exames e vai assinar hoje a sua renovação, seu novo contrato com o Gigante da Colina. Enfim, tem algumas coisas importantes aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar o vídeo falando da Foot Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Tá chegando o Dia dos Pais, né? E se você quer comprar um presente para o seu paizão, o melhor local é a Foot Fanatics. Chega rapidinho na sua casa. Você ainda pode ganhar desconto usando o nosso cupom, que é o cupom Machão da Gama. Te dá 7% em qualquer produto lá no site da Foot Fanatics. E olha só, vou colocar duas opções bacanas e baratas, tá? Para você comprar aí para o seu paizão. Tá aparecendo aqui enquanto eu falo. Tamo junto, a Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E como eu disse, né? 7% de desconto se você utilizar o cupom Machão da Gama. Tamo junto, presente do canal Machão da Gama para você e para o seu pai também. Tamo junto. Foot Fanatics é parceira aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, ontem o Vasco entrou na zona do rebaixamento com a vitória do Santos por 3-1 contra a equipe do Juventude, né? O Vasco nessa rodada derrotado pela equipe do Mirassol por 3-2 e termina, né, a rodada 18 dentro da zona do rebaixamento. Lembrando que a próxima rodada é a última rodada do primeiro turno, né? Então o Vasco pode encerrar o primeiro turno dentro da zona do rebaixamento, uma situação complicada, né, do Gigante da Colina. Vamos dar aqui uma olhada nos resultados, né, dessa rodada 18, já encerrada. Tivemos Sport Bahia 0-0, tivemos Mirassol 3, Vasco 2, Fluminense 1, Grêmio 0, Botafogo 0, Cruzeiro 2, Corinthians 1, Fortaleza 1, Atlético 2, Bragantino 1, Ceará 1, Flamengo 1, Vitória 2, Palmeiras 2, Internacional 1, São Paulo 2, Santos 3, Juventude 1. Esses foram os jogos da rodada 18 e a classificação ficou da seguinte forma. O Flamengo é o líder, tem 37 pontos, junto com o Cruzeiro, que também tem 37. O Palmeiras é o terceiro, tem 33. O Bahia é o quarto, tem 29. O Mirassol é o quinto colocado, tem 28. O Bragantino é o sexto, tem 27. Botafogo é o sétimo, tem 26. Em oitavo está o São Paulo, com 25. Fluminense tem 23. Atlético Mineiro tem 23, Ceará o 11º tem 22, Corinthians 12º tem 22, Internacional em 13º tem 21, Grêmio tem 20, Santos 15º tem 18, 16º o Vitória tem 18 pontos também, e na zona do rebaixamento temos o Vasco com 15 pontos, o Fortaleza com 15 pontos também, 18º, Juventude 19º com 11, e na lanterna o Sport com apenas 6 pontos e nenhuma vitória, né, no campeonato. Meus amigos, a situação é muito complicada, tá? Vocês sabem que eu não tô aqui para iludir vocês, não sou desses, e há muito tempo eu venho falando que a realidade do Vasco é brigar contra o rebaixamento. E a realidade desse time, infelizmente, desse elenco, né, é de não conseguir escapar do rebaixamento, porque o elenco é fraco, o time é fraco. Se não contratar, acho que está mais do que evidente, se o Vasco não contratar, o Vasco vai ser rebaixado.
e a direção do Vasco parece que não está encarando com a urgência e a seriedade que esse momento precisa, né? A gente vê muita lentidão no mercado e a gente vê também uma falta, enfim, uma falta de senso de urgência, né? Para ser mais direto assim, para resolver essa situação. E tudo bem, o Vasco nesse momento tem um jogo a menos ali, por exemplo, do que o Santos, tem 2 jogos a menos que o Fortaleza. Na teoria, né? Ganhar esses jogos e sair, mas na prática o Vasco tem condições de vencer esses jogos. A situação é muito difícil. O Vasco está com um treinador, Fernando Diniz, que para mim não é o culpado, né, dessa situação, mas que tem um aproveitamento muito baixo também dirigindo o Vasco, né? Aproveitamento ali de 30 e poucos por cento, que não é o suficiente para tirar o Vasco dessa situação. Então assim, o Vasco está se afundando num buraco difícil de sair, tá? E eu repito, não vejo capacidade nessa direção, em Pedrinho, em Felipe, de conseguir reverter essa situação. Acho no futebol eles fraquíssimos. E, enfim, a gente está na mão deles, né? Torcer para que eles consigam, nessa janela, atacar o mercado e trazer aí pelo menos uns 2 ou 3 jogadores que mudem o patamar e a realidade desse time, senão o rebaixamento vai acabar acontecendo. Situação desesperadora, tá? Quem não tá desesperado, quem não tá preocupado, não entendeu a gravidade da situação. A gente está num momento muito complicado e eu sinceramente não consigo ver saída, tá? Eu olho assim para a tabela do campeonato, olho para esse time do Vasco, não consigo ver esse time ganhando os jogos que precisa ganhar para poder escapar dessa situação. Enfim, o que resta pra gente é torcer. Enquanto o Vasco não ataca aí o mercado de transferências, tem jogador que vai assinar hoje, que é o Barros, né? Estava emprestado ao América Mineiro. O Cauã Barros foi aprovado nos exames médicos e vai assinar sua renovação de contrato com o Vasco hoje. Ele deve usar o número 88 nesse retorno ao Vasco da Gama. O volante estava emprestado ao América Mineiro, defendeu a equipe mineira por 28 jogos e marcou 5 gols. Após boas exibições, ele chamou a atenção do Cruzeiro, né, que fez 2 propostas ao Vasco pelo atleta, mas foi recusada. O Vasco negociou ali com o América Mineiro e também com o atleta e acertou a volta, né, desse jogador. Com o América Mineiro, o Vasco fez o acordo, né, no pagamento da multa, de pouco mais ali de R$500 mil. E com o Cauã Barros, o acordo do Vasco foi renovar o contrato dele por mais um ano, agora até dezembro de 2027, com um bom aumento salarial e pagamento de luvas. Então, Cauã Barros, de volta, assina hoje o seu novo contrato com o Vasco da Gama. Talvez já possa ser até relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. E para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre um atacante que se despediu ontem do Vasco da Gama. O atacante Cauã Paixão não é mais jogador do Vasco. O jovem de 21 anos estava emprestado ao Polícia Zitomar da Ucrânia e agora foi negociado em definitivo com o Leixões de Portugal, o Vasco ficando ali com parte dos direitos econômicos, né, do atleta. O atacante inclusive postou um texto, né, de despedida ao Vasco da Gama, que eu vou ler aqui rapidinho. Quando cheguei ao Vasco da Gama, acreditei estar realizando um sonho. O gigante do futebol mundial estava abrindo as portas para mim. Carreguei a Cruz de Malta no peito como um batismo, um brasão, um selo de qualidade. No Vasco aprendi a lidar com alegrias, derrotas e principalmente a lidar com os problemas que a vida me trouxe. Moldou meu caráter, a minha essência. O Vasco da Gama não é simplesmente um clube, é uma escola do futebol, da vida, da sociedade. Afinal, ser Vasco é entender um pouco da história do Brasil. Sou e serei eternamente grato ao Vasco da Gama por sempre dar voz e vez às minorias, por acreditar no meu potencial, por ter direcionado a minha vida profissional e pessoal com firmeza, com clareza. Agora chegou a hora de desbravar novas trilhas pelo planeta bola, mas sem nunca esquecer do Vasco da Gama, o meu pendão. De vida, de trabalho, de luta. Obrigado, Vasco. Foi a despedida aí do Cauã Paixão, né, que agora vai para o futebol de Portugal. Uma boa sorte para ele, um texto bacana que ele postou. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima.